Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Uma felicidade muito grande ter vocês aqui nos prestigiando, tá? E agradeço muitíssimo a todos vocês pelas mensagens, por todo amor, por todo carinho, né? Eu sempre leio as mensagens, sempre leio cada palavra, cada frase, né? Saibam que eu os amo, agradeço muitíssimo a cada um de vocês que acompanha o canal, curte, compartilha, mesmo aqueles que não são inscritos, mas de alguma forma assistem aos vídeos deste canal, agradeço da mesma forma, tá? Todos são muito bem-vindos, né? Quero agradecer também a todos aqueles que sempre se manifestam, escrevendo aqui nos comentários, né, palavras, mensagens, informações importantes e repletas de consideração, carinho, amor, respeito, valorização, reconhecimento, tá? Quero expressar meu mais sincero e profundo agradecimento a cada um de vocês, tá? E dizer que eu os amo, tá? Vocês fazem parte desta obra, tá? Eu estou aqui com vocês. Todos nós estamos juntos e juntos somos um só, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês pelo apoio, pelo incentivo, pela motivação, pelo estímulo, pela força, por todo amor e carinho, tá? Fico muito feliz, muito agradecido. Vocês me dão esta força para poder continuar firme e seguir adiante no meu trabalho, tá? Muito obrigado. E podem contar comigo, porque todos vocês estão na minha mente, no meu coração, no meu espírito. Então, laços de sintonia, afinidade e conexão nos unem. Porque semelhante atrai semelhante. Não é assim? Os afins se atraem. Então, saibam que de mim, sempre eu me esforçarei ao máximo para fazer o meu melhor, tá bom? Mas eu sou apenas um simples aprendiz, estou engatinhando, tá? Mas eu tenho uma vontade inquebrantável de evoluir sempre, tá? Hoje eu gostaria de trazer aqui um assunto, um tema, tanto quanto polêmico, mas necessário. Muitas pessoas interessadas neste tema, né? E o tema que trarei hoje é sobre as reencarnações, sobre as vidas passadas, né? Eu tive a oportunidade de saber, através de alguns médiums, quem eu fui em vidas passadas, tá? Então, é importante saber quem foi? Será que realmente importa saber quem nós fomos ou quem nós somos? A bênção é um, é um a bênção, ela tem um caráter assim inimaginável. A bênção. O que seria a bênção? Né? Se vocês verificarem bem, né? Bem, né? São. Né? A bênção é um bem, né? Que, junto com o coração, proporciona uma dádiva inimaginável, imensurável para aquele que o recebe, não é mesmo? Tá? Então, a bênção, ela vem de Deus. Né? A bênção é uma dádiva sem precedentes. Tá? E o esquecimento é uma bênção. O esquecimento de vidas passadas é uma bênção. Né? É dito em algumas obras espirituais, né, e religiosas de que o esquecimento é uma bênção, né? De que
Deus dá o véu do esquecimento como uma forma de bênção. Por que será? Por que que quando nós reencarnamos, nós esquecemos do passado? E por que que alguns se lembram e outros não? Será que o esquecimento é uma bênção para todos ou só para alguns? Vejam bem, meus amigos, meus irmãos, meus amados. Deus não proíbe nada. Mas Deus, ele administra, governa, controla tudo que existe nos universos. Não é assim? Deus, a fonte divina e criadora, o Todo-Poderoso, é o Senhor de todos os universos, porque Deus está em todos os universos presentes. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, como ele é onipotente, ele é o Todo-Poderoso, tem poder sobre tudo. Como ele é onisciente, ele tem consciência de tudo, ele sabe de tudo. E como ele é onipresente, ele está presente em tudo. Então, Deus, ele delimita certas coisas porque nem todos estão ainda preparados, tá, para compreender, entender e acessar certas realidades. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, mas nós o temos até certo limite. Quer ver um exemplo? Nós não conseguimos, por exemplo, atravessar uma parede, fisicamente falando. Nós temos que usar uma porta. Tá? Nós temos que abrir uma porta para se locomover de um recinto a outro. Tá? Através do nosso livre-arbítrio, com as nossas pernas, podemos andar, caminhar, correr, saltar e ir para onde quisermos. Mas nós não conseguimos atravessar paredes ainda, fisicamente falando. Certo? Nós conseguimos, por exemplo, sair deste planeta e viajar para um outro planeta? Eu acho que não, né? Nós não conseguimos nem voar, né, como os pássaros. Né? Nem os pássaros conseguem voar a uma certa altitude, porque até mesmo para aqueles seres com asas existe um limite. Né? Até mesmo os pássaros não podem voar depois de um certo limite de altura. Então, todos nós aqui neste planeta temos o nosso livre-arbítrio, porém com uma certa limitação. Por quê? Porque ainda somos limitados. Nós ainda não evoluímos o suficiente. Tá? Então, nós não conseguimos, por exemplo, sair deste planeta e ir até um outro planeta, uma estrela, uma constelação, uma galáxia, um outro universo, porque nós somos ainda limitados. O nosso livre-arbítrio nos limita ainda a certos acessos. Então, livre-arbítrio nós temos, mas ele é limitado porque nós somos limitados. Porém, para aquele espírito que já alcançou um nível espiritual maior, a liberdade dele é muito maior. Então, existem espíritos, por exemplo, que podem viajar pelo espaço, pelo cosmos, pelos universos. Existem espíritos que conseguem visitar planetas, viajar de um planeta a outro. Eu digo não somente espiritualmente, mas até mesmo fisicamente, porque existem seres
de outros planetas que vivem em corpos físicos ou semifísicos, né? Corpos mais etéreos, corpos espirituais ou semi-espirituais, de uma densidade mais etérea em vários planetas. Então, existem seres diferentes em vários planetas. Né? Não existe somente um universo, né? O nosso universo aqui, conhecido como Nebadon, ele é mais um entre milhões dentro de um super-universo, conhecido como Orvonton. Né? Mas não para por aí. Né? Nebadon, que é o nome do nosso universo, que, por sinal, é um universo infinito, imensurável. Nebadon e mais outros milhões de universos estão alocados dentro de um super-universo conhecido como Orvonton. Orvonton é um dos 7 super-universos que estão alocados, né, ao redor, no entorno de um universo central, conhecido como Ravonna, ou Ilha do Paraíso. Este universo central é um local que manifesta, né, um fragmento, um fractal da força do poder de Deus. Então, este universo central, conhecido como Ravonna ou Ilha do Paraíso, é apenas um fractal, um fragmento do poder de Deus. Tá? E este universo central, ele governa, controla, administra, observa, né, todos estes superuniversos e outros milhões de universos dentro de cada superuniverso. Tá? Então, o universo central controla, governa, administra, arquiteta, tudo isto. Só que existem outros universos centrais, outros superuniversos, outros universos dentro de superuniversos, como se fossem pequenas bolhas se proliferando e se perpetuando no todo. E Deus está em tudo isto, administrando, cuidando, governando, criando tudo isto. Ou seja, os multiversos ou universos são infinitos, porque Deus sempre criou e sempre há de criar. Tá? Então, os universos continuam se expandindo. Tá? Quando Deus, no início, ele se subdividiu ou se multiplicou em infinitas partículas divinas, né? Suas partículas divinas, então, começaram a expandir o espaço, a empurrar aquela finitude que é infinita. Porque no começo, no espaço, quando tinha uma finitude, ele foi expandido com o poder de Deus. Então as partículas de Deus sobrevoaram o espaço por todas as direções, para cima, para baixo, para os lados, em todos os sentidos vetoriais. Então as partículas de Deus, suas centelhas divinas, criaram toda forma de vida existente que conhecemos hoje, como planetas, estrelas, constelações, nebulosas e tudo mais, e toda forma de vida. Essas infinitas partículas de Deus começaram então a empurrar esta grade magnética, este muro, este paredão, este limite magnético que delimitava o espaço,
começou então a se expandir e aumentar cada vez mais. E até hoje, os universos continuam se expandindo. E de forma eterna, infinita, assim sempre será, porque Deus sempre existiu. E Deus, que é o Criador, sempre há de existir. Então vejam bem, o conhecimento é trazido a todos nós. Deus não nos proíbe a nada. Mesmo sabendo um pouquinho destas coisas, ainda não sabemos nada. Tudo aquilo que foi trazido para nós, pela espiritualidade da luz, foi trazida respeitando a nossa evolução, porque se eles trouxessem mais verdades, ninguém compreenderia. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, generosidade e perfeição, sabe o que dar ao ser humano. Então, a espiritualidade da luz, aos poucos, foi revelando as verdades celestiais e cósmicas. Então, em todas as épocas da humanidade, desde os primórdios, né, até os dias de hoje, a espiritualidade da luz sempre trouxe, através de vários médiums, as verdades celestiais. Mas muitos poucos compreenderam. Então, muitos mestres que aqui estiveram, que foram enviados por Deus, trouxeram verdades celestiais, né? Jesus, Siddhartha Gautama, Krishna, Confúcio, Lao Tzu, né? E muitos outros mestres, avatares, né? Foram também cristos cósmicos, né? Messias, mestres, né? Existiram muitos espíritos da luz que vieram aqui nos ensinar o caminho, né? E dentre todos eles, o espírito mais evoluído que encarnou no planeta Terra foi Jesus, conhecido, né, no universo como Sananda, né? Não importa como chame, Yeshua, Jesus, Micael, Sananda, né? Mas foi ele, o mestre, que foi o espírito mais evoluído a trazer estes ensinamentos espirituais aqui para nós, mas juntamente com outros mestres e outros espíritos de luz também, tá? Então, Deus não nos proíbe, Ele quer que nós tenhamos o acesso ao conhecimento, porque Deus está em tudo, tá? Então, como a humanidade ainda aqui é primitiva, a humanidade ela distorceu, adulterou, mal interpretou, corrompeu todas as verdades trazidas pelos mestres, né? Então, os homens criaram as religiões, né? Os homens adulteraram os ensinamentos, corromperam os ensinamentos, mal interpretaram os ensinamentos, né, dos grandes mestres, quando criaram as religiões, as doutrinas, por ganância, orgulho, vaidade, sede de poder, status, entendem? Então, as religiões, por mais que tenham sua importância, né, porque ensinam coisas boas, né, as religiões, elas têm ensinamentos valiosos e belíssimos, né? E podemos aprender muitas coisas importantes com as religiões, porém, ao mesmo tempo, as religiões se tornam muletas, né? Empecilhos para a evolução do homem, né? Salvo algumas exceções, porque existem espíritos de luz nas religiões que não se corrompem, tá? Então, existem sim espíritos de luz em todas as religiões, né? Mas as religiões, elas acabam se transformando também em instrumentos das trevas,
né, desviando os homens de seu caminho, tá? Então, o ideal seria se libertar das religiões, dos rituais, ritos, dogmas, preceitos, porque Deus, apesar de estar presente nas religiões, Deus não é religião. A religião foi uma criação do homem. A espiritualidade da luz e Deus estão presentes nas religiões, mas Deus não é religião, tá bom? Então, Deus permite que tenhamos o acesso às informações. Deus permite que busquemos o conhecimento, né? Por exemplo, Deus está não somente nas religiões, mas Deus está também nas ciências, na filosofia. Deus está em tudo. Então, é importante estudarmos. Através do nosso conhecimento, podemos adquirir sabedoria. Porém, o conhecimento, quando utilizado de forma inadequada, pode se transformar em um perigo muito grande, tá? Então, se o conhecimento ele for trabalhado de uma forma equilibrada, em harmonia com os princípios morais, aí o conhecimento se transformará numa arma poderosa, né? Porque é necessário casarmos, né, o nosso conhecimento com a nossa moral. Então, o espírito ele precisa evoluir do ponto de vista intelectual, mas moral também, tá? Nada adianta ter todo o conhecimento do mundo sem moral. É preferível ter uma moral muito mais elevada e um conhecimento pequeno, porque através de uma moral elevada, aquele espírito ele pode obter o conhecimento aos poucos. E é muito difícil aquele espírito que tem muito conhecimento, mas uma moral muito baixa, ele se melhorar, eliminar as más tendências, fazer a reforma íntima, é muito mais trabalhoso, mais difícil. Mas vamos lá. Eu citei estes exemplos para demonstrar que Deus permite que o homem acesse informações, que o homem vá em busca de informações. Tá? Lembre-se daquela máxima: crescei-vos e instruí-vos, né? Batei-vos à porta e ela vos abrirá. Pedis e obtereis. O acesso é permitido àquele espírito no momento certo, né? Quanto mais o espírito evolui, mais ele conquista e automaticamente mais responsabilidades ele também ganha. Então, referente às vidas passadas, às reencarnações, nós sabemos que o espírito ele reencarna infinitas vezes, né? Até chegar um momento a qual ele não precisa mais reencarnar. Então, o espírito ele reencarna em corpos físicos diferentes, em mundos diferentes, planetas diferentes, dimensões diferentes, planos diferentes, universos diferentes, tá? Todos nós somos eternos viajantes, né? E existem muitas moradas na casa de Deus, como Jesus ensinou. Então, as moradas de Deus não são somente os planetas, as constelações nebulosas, né? Mas os planos espirituais, as dimensões físicas ou espirituais. Tá? O nosso corpo físico é uma morada também para o espírito. Então, as moradas são várias. Quando um espírito evolui de tal forma, ele consegue ter um pouco mais de liberdade e acesso. Por que vocês acham que o ser humano não consegue enxergar vida em outro planeta com estes olhos físicos?
Os olhos físicos de um ser humano são compostos, fisiologicamente falando, por átomos, moléculas, enfim, por um tecido orgânico pertencente a este mundo de terceira dimensão. Estamos no mundo físico, estamos na fisicalidade, né? No mundo denso. Então, nossos corpos físicos densos possuem percepções sensoriais condizentes com este mundo físico, certo? Então, os nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato, são pertencentes a este mundo físico. Então, nós só conseguiremos perceber manifestações deste mundo físico, porque as nossas percepções, né, pertencem, né, a este mundo físico. O nosso próprio corpo físico pertence a Gaia, ou seja, espírito do nosso planeta Terra. Nosso corpo físico pertence a Gaia, ao planeta Terra, porque quando desencarnamos, viramos pó, e do pó retornamos aos elementos naturais deste planeta, que são vários os elementos deste planeta, né? Fogo, água, terra, ar, metal, madeira, certo? Então, os reinos minerais, vegetais, animais e hominais pertencem, né, a este planeta Terra. Então, por nós não conseguirmos enxergar vida em outro planeta, não significa que ele não exista. A eletricidade, ela existe, mesmo que nós não conseguimos enxergar. Tá? O átomo existe, mesmo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Da mesma forma, Deus existe. Nós não enxergamos, mas nós sentimos. E quando nós sentimos verdadeiramente, nós conseguimos vê-lo. Então, existem alguns exemplos, por exemplo, de realidades das quais, mesmo que nós não conseguimos enxergar, elas existem, né? Como eu citei, né? A eletricidade, mesmo que não seja perceptível aos nossos olhos físicos, ela existe. Por que que ela existe? Porque nós sabemos que ela existe, porque podemos experimentar a eletricidade através de um choque, através da eletrostática, né? Porque nosso corpo ele também emana não somente o magnetismo, mas a eletricidade. Né? Nós podemos perceber também outras manifestações, né? Não somente a eletricidade, mas também energia, né? Porque nós podemos sentir a energia oriunda de várias origens, causas, por exemplo. Né? A energia emanada pelas mãos, né? Nós podemos sentir o magnetismo das mãos de um médium, por exemplo, né? Ou de uma outra pessoa que usa suas mãos para fazer algum tratamento de cura, né? Não importando a religião, né? Por exemplo, o passe espírita, né? O passe magnético, o Reiki, o Qigong, né? Diorei, né? Ou mesmo com a imposição das mãos de um padre, pastor, né? Dos benzedeiros, né? Enfim, não importa o nome, energia é energia, não importa se é conhecida como Ki, Chi ou Prana, energia é energia, só muda o nome, tá?
energia vril, energia taquiônica, né? Magnetismo, fluido cósmico universal, o éter, né? Existem vários tipos de energia, né? O ectoplasma, né? Então, assim, existem diversas manifestações de energia, né? Energia mecânica, energia elétrica, energia hidráulica, energia eólica, energia quântica, né? Por exemplo, né? Estou gravando este vídeo através de um tablet, certo? Então, os computadores, notebooks, celulares, tablets, eles se utilizam de uma energia quântica, né? Então, energia é energia em suas diversas manifestações, tá? Então, Deus permite que nós acessemos estes conhecimentos, né? Então, estas energias nós conseguimos visualizá-las de uma outra forma, né? Nós podemos não enxergar a energia, mas sabemos que ela existe. Alguns, porque existem indivíduos, existem pessoas que conseguem enxergar energia. Por exemplo, a aura de uma pessoa, né, o duplo etérico, ou o perispírito, ou o próprio espírito, que é energia, né? Então existem pessoas que conseguem observar, né, este fenômeno, né, enxergar energia, né? Todos nós temos esta paranormalidade, mas o médium consegue captar, perceber estas manifestações espirituais. Então, energia ela pode ser sentida, observada, mas ela também pode ser vista, dependendo de alguns, tá? Por exemplo, os corpúsculos, né, oriundos do fluido cósmico universal ou da energia emanada pelo Sol no éter, que pairam sobre o espaço e dançam como estrelas cintilantes, alguns conseguem observar. Por exemplo, eu consigo enxergar estes corpúsculos minúsculos que pairam no ar, dançando como se fossem estrelas cintilantes. São pequenas estruturas, corpúsculos, feitos de energia pura, Chi, Ki, Prana, que são produzidos pela energia solar, né? E elas são, então, encaminhadas, né, direcionadas, conduzidas aos chakras, aos nossos centros de força, com o intuito de revitalizar, com o intuito de gerar saúde, vitalidade, vigor, força ao corpo físico, ao duplo etérico, né? E o duplo etérico, que é responsável pela imunidade, pela saúde do nosso corpo físico, ele é alimentado, então, por estes corpúsculos repletos de energia, né? Graças, então, aos centros de força, que recebem, né, essas partículas e direcionam aos corpos somáticos de forma harmônica e equilibrada, né? Então, os chakras ou centros de força, eles recebem estes corpúsculos, essas partículas
de energia, carregadas de prana, chi, ki, principalmente durante o dia e sob a influência do Sol, né? Encaminhando então estas partículas de energia, né? Por todo o nosso corpo, né? E os chakras, recebendo essa energia, acabam então direcionando, né, no duplo etérico e do duplo etérico, né, para o corpo físico, alimentando o corpo físico, fortificando, revitalizando, revigorando, tá? Então é importante tomar sol. Esses conhecimentos, então, fazem com que nós possamos evoluir, aprender, crescer, né? Então, todo acesso que é conduzido aos humanos por merecimento, né, é importante. Então, estes conhecimentos, eles vêm na hora certa, tá? Então, assim, durante toda a história da humanidade, existiram, então, mestres e espíritos da luz que trouxeram essas verdades celestiais. E, então, em cada momento, em cada época da humanidade, os homens receberam instruções da espiritualidade de uma forma gradativa, gradual. A espiritualidade trouxe muitos conhecimentos importantes, porque Deus permitiu. Existe um planejamento, uma programação. E nos dias de hoje, o estudo ele continua. A evolução precisa se consolidar. Nós não podemos parar no tempo. Nós precisamos dar um passo adiante, conhecer mais, saber mais, porque a evolução não para. O universo está em constante expansão e movimento. Então, nós nunca podemos parar de evoluir. Desta forma, os conhecimentos adquiridos em cada época da humanidade vieram no tempo certo, no momento certo, de acordo com a evolução da humanidade. Por exemplo, sabendo do estágio evolutivo da humanidade, Deus permitiu que aquele conteúdo fosse abordado e os humanos tivessem acesso a este aprendizado. Então, tudo aquilo que foi trazido pela espiritualidade veio no momento certo e na quantidade certa, porque a espiritualidade ela traz verdades que os homens possam compreender, entender e suportar. Se a espiritualidade trouxer verdades maiores, a humanidade não conseguirá compreender. Então, certas verdades elas serão trazidas no tempo próprio, porque ainda não existem vocabulários para traduzir uma porcentagem pequena de uma realidade existente no universo, porque nós sabemos muito pouco. Então, existem manifestações e fenômenos em certas dimensões, localizações inimagináveis, das quais são incompreensíveis à mente humana. E mesmo que a espiritualidade traga com a maior boa vontade do mundo, os seres humanos não compreenderiam, porque faltaria palavras para descrever tudo aquilo que ocorre naquela parte, naquela dimensão, em algum ponto do universo. Então, é necessário que a humanidade ela cresça, evolua, aprenda para que possa se preparar ainda mais para o futuro que vier. Ou seja, a humanidade precisa estudar muito mais para aprender o que a espiritualidade lá no futuro trará no tempo certo. Se a humanidade não estudar, ela não conseguirá aprender, acessar novas verdades.
Entendem? Como tudo no universo evolui, a humanidade precisa evoluir. Se vocês estiverem numa escola e vocês não quiserem aprender o conteúdo daquele programa, né? Ou vocês repetem de ano, ficam estagnados, mas se aquela escola, por exemplo, não estiver mais ensinando matérias daquele ano, aquele aluno terá que ser conduzido a uma outra escola, a fim de que possa aprender novamente de onde ele parou, onde ele ficou estagnado, parado. Este é somente um exemplo, né? Um exemplo daquele aluno que não quer aprender, prefere ficar estagnado, parado, mas às vezes aquela escola ela evolui, ela não ensina mais matérias, por exemplo, do primeiro ano, mas ela vai começar a ensinar matérias do segundo ano em diante. E aquele aluno não pode mais ficar naquela escola, ele terá que ser realocado, conduzido a uma outra escola. Desta forma, a evolução dos planetas se dá de uma forma semelhante. Isto ocorre também quanto à evolução nos mundos. Né? O espírito que se recusar a evoluir, ele será deportado, conduzido, né, a um outro planeta de acordo com o seu nível evolutivo. Tá? Então, precisamos evoluir, crescer e aprender. Tá? Então, não é porque os nossos olhos não enxergam algo, significa que não exista, nem as lentes fabricadas neste planeta poderão, então, comprovar vida em outros planetas, porque da mesma forma que o olho humano é composto por células, tecidos condizentes a este mundo de terceira dimensão, impossibilitando de enxergar algo acima da terceira dimensão, da mesma forma, lentes que foram produzidas com materiais, matéria-prima orgânica deste mundo de terceira dimensão, não conseguirá captar certas manifestações, fenômenos, acima da terceira dimensão. Os nossos ouvidos só conseguirão captar sons provenientes da terceira dimensão. Nosso nariz só conseguirá obter o olfato condizente à terceira dimensão. Nosso paladar provará sabores condizentes a esta terceira dimensão. Nossos olhos só conseguirão enxergar coisas referentes à terceira dimensão. Nosso tato só será perceptível as coisas da terceira dimensão. Porém, médiums que possuem faculdades mais ostensivas poderão perceber, enxergar, ouvir e até mesmo falar sob a influência de outras dimensões. Tá? Então, por exemplo, o médium ele poderá enxergar num espírito não com seus olhos físicos, mas com seus olhos espirituais. O médium conseguirá, por exemplo, ouvir sons não com seu ouvido físico, mas com seu ouvido espiritual. Médiuns conseguirão sentir o cheiro não com seu nariz físico, mas com seu olfato espiritual. O gosto, por exemplo,
o sabor que alguns médiums sentem da água fluidificada, por exemplo, percebendo em sua composição que a água está um pouco mais encorpada, diferente, com um sabor diferente, estarão sentindo com seu paladar espiritual. E o tato, as percepções táteis que o médium sente são provenientes também de sua faculdade mediúnica. Ou seja, o médium conseguirá ver, ouvir, sentir o cheiro, o sabor, perceber, sentir através do seu tato certas manifestações espirituais pertencentes, então, de uma outra dimensão, graças às suas faculdades mediúnicas. Né? Todos nós sabemos que, por exemplo, o nosso espírito ele é composto por uma matéria quintessenciada, né? Uma matéria mais sutil. Quando o médium, então, pode perceber estas manifestações espirituais, ele não está usando seus 5 sentidos sensoriais, né? Mas está percebendo, então, estas manifestações espirituais através de seus sentidos extrasensoriais. Tá? Por exemplo, como o famoso terceiro olho, né? O famoso sexto sentido, né? O sexto sentido que é desenvolvido quando os outros 5 sentidos são extremamente aguçados. Tá? Enfim, através do chakra frontal e de outros chakras e centros de força, o médium consegue, então, captar estas manifestações do plano espiritual. E, então, um médium poderá ver, não com seus olhos físicos, mas com seus olhos da alma, com seu espírito, manifestações de outra dimensão. Tá? Então, nem sempre porque alguém não consegue enxergar algo é porque não existe. Existem aquelas pessoas, aqueles indivíduos que conseguem perceber, observar, enxergar, sentir, ouvir manifestações de outras dimensões, tá bom? Então, em outros planetas, existem formas de vida que são diferentes da nossa. Existem seres de outros planetas que possuem corpos espirituais ou semimateriais, né? Corpos físicos mais etéreos, mais sutis, imperceptíveis ao olho humano e às lentes poderosas construídas aqui no planeta Terra, né? Salvo algumas exceções, né? Quando Deus permite e a espiritualidade da luz permite, né? Algumas lentes podem sim captar algumas nuances, alguns detalhes de algumas manifestações de outras dimensões. Existe um propósito, existe uma permissão, autorização, né? Para que tudo evolua, cresça, progrida, né? Então, no momento certo, né, no tempo certo, existe este merecimento, tá? Bom, falando do acesso, do merecimento, da permissão, isso ocorre também com as reencarnações, tá? Com as vidas passadas, né? Nem todos, nem todos têm a permissão, a autorização de Deus para acessar estas revelações. Só um minutinho. Bom, continuando aqui, peço desculpas por esta breve interrupção, mas retomando aqui novamente,
nem todos possuem, então, a permissão, a autorização de Deus para ter alguns acessos, algumas informações, tá? Alguns espíritos não estão ainda preparados para ter o acesso a algumas informações, tá? Outros espíritos, por merecimento, né, podem ter o acesso a estas visões e revelações de vidas passadas, tá? Mas não são todos, tá? Nem todos os espíritos conseguirão também ter acesso a algumas visões e revelações de vidas passadas. Não são todos os espíritos, não são todos os médiuns, não são todas as pessoas que terão a permissão e a autorização de Deus para ter o acesso a algumas informações relacionadas às vidas passadas, tá? Algumas pessoas poderão, por exemplo, por falta de preparo, contrair traumas, sequelas, fobias e comprometer a sua encarnação presente, tá? Mas, como Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe quem é que está preparado para receber tais visões e revelações. Então Deus concede a permissão e autorização a alguns espíritos, né, para que eles tenham acesso a estas visões e revelações, e eles podem então revelar essas visões aos médiums. Porém, não é porque um médium conseguiu ter o acesso a estas visões e revelações que um outro médium vai ter também este acesso e consultar, obter também estas mesmas visões e revelações, tá? Porque o que pode ser concedido, autorizado e permitido por Deus a um espírito, a um médium, pode não ser concedido, permitido e autorizado a um outro médium. O que pode ter sido, por exemplo, permitido e autorizado por um espírito, pode não ser concedido e autorizado para um outro espírito. Existe um planejamento, existe uma programação, existe um propósito, né? Existe uma engenharia divina por trás disso tudo, que controla, que administra, tá? No tempo certo, no tempo propício, todos receberão tais revelações. Então, assim, aqueles espíritos que estiverem melhores preparados, né? Aqueles espíritos que conseguirem entender, conseguirem acreditar, compreender, absorver, né? Confiar, eles terão este merecimento. Porque muitos ainda têm uma certa resistência em aceitar, acreditar, compreender, absorver, assimilar tudo isso. Tá bom? Então, é isto. Saibam que o esquecimento é uma bênção para aqueles que ainda não estão preparados. Mas saibam que no momento certo, no momento exato, no tempo devido, estas revelações chegarão ao seu turno por merecimento. Porque não é privilégio, repito, não é privilégio nenhum obter estas informações, mas uma oportunidade de crescimento, evolução, progresso, tá? É uma oportunidade de aparar algumas arestas, corrigir alguns erros, eliminar algumas más tendências, se autoconhecer, né? E é importante que estas revelações e visões não afetem, não abalem, não prejudiquem a encarnação presente do envolvido, tá?
Ao mesmo tempo em que aquele que recebe tais revelações não deve se exaltar, se vangloriar, se envaidecer, e nem se diminuir, se depreciar, ficar para baixo. Né? Aqueles que recebem tais revelações devem receber com serenidade, tranquilidade, harmonia, sem se deixar afetar, abalar ou se prejudicar, tá bom? Mas saibam que, como um livro da vida, obter esses conhecimentos pode ser uma bênção, porque assim como nós pegamos um livro e imos, né, voltamos às primeiras páginas daquele livro para relembrar algum ensinamento, para relembrar algo que aconteceu, para retomar algum ensinamento importante, desta forma, o livro da vida nos conta nossas histórias, trajetórias, jornadas, né? E esta consulta às vezes pode ser oportuna para o crescimento e evolução do espírito, né? Então, saibam que todos os seus dons, talentos, competências, habilidades, toda a sua bagagem são frutos de sua jornada, de sua trajetória, de suas experiências em vidas passadas. Tá? E todas as personalidades de vidas passadas que foram manifestadas em corpos físicos diferentes, expressando consciências diferentes, são fractais de seu espírito. Tá bom? Espero que eu tenha auxiliado em algo positivo, espero que eu tenha trazido algo de importante para vocês, tá bom? Que Deus, o Todo-Poderoso, os abençoe de forma plena e absoluta. Gratidão imensurável e até o próximo vídeo. Gratidão.